Boa noite para todos, exceto para alguns. Bom, gente, estamos aqui na última aula, a gente pode dizer a última aula oficial, né? Sociologia Desse ano, sim. desse ano, sim. Vamos ter mais algumas atividades no início do ano, mas dentro deste ano de 2020, abençoado, contém ironia. É isso. Falou em 2020, todo mundo se deprime. Vamos contar com vocês hoje de novo para conversar com a gente. Não me deixem no vácuo, que eu fico triste e fico chorando depois, tá? Então, pela última vez, em 2020, eu sou a Samara, este é o Lucas. Eu sou o Lucas. Eu sou Samara, não, mentira. Agora você me vê, agora você não me vê mais. E hoje a gente vai dar uma aula muito especial, que é o brasileiro precisa ser estudado. Eu tenho esse adesivo no meu computador. Sim, a gente tem adesivos dessa aula. Eu tenho todo um caderno com adesivos da NASA. Calma, mostra, faz a blogueira devagar. Que nem quando você é criança e aí você tá lá na escola fazendo trabalhinho. Prof, acabei, olha o meu trabalho. Põe na frente a folha e... já foi, já. Bom, 6h10. A gente já pode mais ou menos começando essa aula especial finaleira. Quem tá com o dom do slide? Bom, primeira coisa, explicação do meme, tá? Meme em tudo que é lugar. O brasileiro faz isso, o brasileiro faz uma gambiarra, faz isso, faz aquilo outro. Precisa ser estudado. Cadê a NASA para vir estudar o brasileiro? Toda vez que a NASA tem a ver com isso? Toda vez que vocês chamam uma companhia americana espacial, americana do norte, né? Sim. Para vir estudar a gente, vocês estão xingando todos os cientistas sociais, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos que temos aqui, maravilhosos, que explicam a gente muito melhor do que a NASA poderia fazer, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Então, pessoal, quem já viu esse meme? Esse meme é muito que ótimo, né? Porque toda vez que alguém fala isso, o pessoal se pergunta, não tem aquele pessoal que já faz isso? Como é que chama? Cientista social. O que cientista social fica fazendo? Onde vive, o que estuda, o que passa lá 4, 5 anos na faculdade fazendo? Cálculo para foguetes? Não. Aí você chama a NASA. Estudando o quê? O brasileiro, entre outras culturas. Mas o brasileiro é que a gente é brasileiro e gosta disso, estudar, né? Tem aquela, sei lá, aquela coisa que fala, fiz psicologia para curar meu próprio desvio. Eu fiz ciências sociais para me estudar eu mesmo. Mas bom, vamos fazer os antropólogos felizes. Vamos botar o trabalho aí. Eu me perco aqui na câmera. Mini hang loose, então. Bueno, a gente começa com um senhor. Caio Prado Júnior. Este mesmo é o sociólogo brasileiro, tá? Acho que já pode passar pro
próximo slide já. Do Caio Prado Júnior, eu queria fazer um comentário antes de a gente começar, que a gente viu ali o Gilberto Freire, que era da década de 30, e tem uma tríade ali na área das ciências sociais, na década de 30, que se propõe a explicar a formação do brasileiro num período que isso não era feito. Então, dá para dizer que eles, no Brasil, foram pioneiros nesse aspecto, porque antes a gente ainda estava muito ligado à questão do Brasil colônia, então estava com aquele aspecto muito... Qual é a nossa identidade? Quem é o brasileiro? O que faz o brasileiro? Então, teve esses 3 autores, que foi o Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior e o Gilberto Freire, que se propuseram a falar sobre isso, estudar sobre isso. Então, agora vamos ver sobre o Gilberto Freire. A gente já falou, quem quiser vai lá na nossa aula do YouTube. Exatamente. E, gente, é uma coisa que a gente vai ver aqui, né? Na verdade, eu vou apresentar essa parte primeiro, né? Porque o que o Caio, vamos chamar de Caio, porque é o brother. É brother, né? É brother aí. O que ele vai dizer para a gente? Que existe um sentido na colonização. Porque o que é o hoje? Como se a gente vai estudar o brasileiro, a gente precisa estudar o brasileiro hoje. E para fazer isso, ele vai dizer que a história do o presente, tá? Vai dizer que o presente é um conjunto de incidentes que acontecem durante um tempo, tá? Num sentido de que a gente pegue o hoje como o resultado de uma linha histórica de acontecimentos que vão gerando um ao outro, tá? E que olhar para trás, olhar para a história, vai apontar uma direção da onde provavelmente aconteçam os próximos capítulos dessa grande novela que é a história do Brasil, né? O que ele vai dizer? A colonização faz com que seja provável que aconteça um resultado, desse resultado vem outro, e essa linha de acontecimentos de uma coisa que vem depois da outra, a partir do momento que você analisa isso, você tem uma noção de para onde é que isso vai ir. A menos que exista no meio desses acontecimentos algo que ele vai chamar de acontecimentos estranhos, tá? Que podem causar transformações tanto internas quanto externas. Exemplos desses acontecimentos são Chernobyl, né? Vocês provavelmente sabem que Chernobyl foi a explosão da usina nuclear de Chernobyl, né? As tsunamis no Japão. Não, o que ele quer dizer não é que isso não pudesse ser previsto, tá? Mas num sentido de o que acontece com a história de um país, os acontecimentos que acontecem com o país, eles vão ser resultado do que já aconteceu antes, mas podem acontecer esses acontecimentos estranhos, como, por exemplo, o acontecimento estranho para o Brasil foi a vinda de Portugal e a colonização. Porque, na verdade, não, isso era só uma piadinha, né? Para dizer que foi o Lucas é especialista em piadas sobre a colonização. Ninguém nunca... Portugal no Brasil. Você pulou? Você pulou? Não, eu passei para o próximo. Tá. Aí, no caso, os descobrimentos que ele vai falar, por exemplo, os descobrimentos, todos os descobrimentos, seja o descobrimento do Brasil, seja a colonização dos Estados Unidos, foram acontecimentos que vieram da expansão do comércio europeu. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Que se a gente quer entender um troço, basicamente, que a gente precisa
saber o que aconteceu com a gente, o que aconteceu com a nossa história, para que a gente saiba para que rumo que a gente está rumando mesmo, para onde a gente está indo. Senão a gente é um cego caindo indo em direção ao precipício. O que é isso mesmo. Pessoal, eu tô vendo que, para mim aqui, pelo menos, tá difícil de enxergar. Caso vocês não estejam conseguindo ler, ali no canto direito inferior, tem umas flechinhas, você clica, blá, 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 blá. Tô com a língua presa. Vocês clicam e fica a tela cheia e dá para ler melhor. Porque aqui para mim, não sei, que eu sou cega também. Eu tô enxergando depois, mas vamos. A senhora pulou por quê? Calma aí. Eu pulei, eu não sei. Tu ficou em silêncio, eu pulei. Tá. Volta, tá. Vamos falar aqui um pouquinho mais cá atrás de mim, então. Uma coisa que ele vai trazer no livro dele, que é a formação do Brasil contemporâneo, que é o livro que a gente traz nessa aula, é que o Brasil ele tem um pouco dessa dificuldade de se fortalecer, de como é o nome daquilo lá que coloca para segurar a casa. Estou dando exemplos aqui, engenharia civil. Que segura a casa, não é pedestal. Enfim. Fundação? Não. Uma fundação, uma fundação. Pilar. Tipo pilar. Alicerce, essa é a palavra. É que eu vejo muito Irmãos à Obra, e aí... Exatamente. Amianto. Mas, enfim, o Caio Prado ele vai falar que o Brasil ele tem um pouco dessa dificuldade de se alicerçar nessa formação econômica, nessa formação identitária, sempre lembrando que ele tem um viés marxista, ele foi deputado, ele participou do Partido Comunista, ele foi caçado, ele foi exilado, jogaram pedra na filha dele, jogavam cruz queimando na casa dele, então era uma loucura, ele tinha esse viés voltado à teoria marxista. Então, ele vai falar isso, que o Brasil ele tem essa dificuldade por a gente ter uma construção de que é muito por externo. Teve essa questão que ele vai falar da povoação versus exploração, que o Brasil foi um país muito mais explorado do que povoado. Hoje isso já está ultrapassado, a gente já realizou estudos que não é exatamente isso, mas ele está escrevendo lá em 1940, então foi antes daquele boom econômico que teve então também com o Juscelino Kubitschek na década de 50, ainda não tem essa estabilização. E ele falava também que ele tinha essas influências stalinistas, e ele vai falar um pouco também sobre como a classe trabalhadora precisava se unir para quebrar a burguesia, para ultrapassar essa burguesia. Mas para que isso acontecesse, era preciso antes existir uma burguesia formada, fixada no Brasil. Isso só vai acontecer ali depois da década de 50, com Juscelino Kubitschek, com toda aquela ação dos 50 anos em 5, a construção, mudança da capital para Brasília, enfim. E aí ele vai trazer um pouco disso, um pouco dessa ideia de que a nossa formação é muito para o exterior, é muito para a exploração e pouco voltada ao país em si, à fixação, à construção do brasileiro para o brasileiro. Tanto que hoje a gente ainda produz muita coisa que é mais importada do que fica aqui no país. Mas enfim, vamos para o próximo slide. Não, para aí, volta. Tá, desculpa, meu Deus, tu falou.
Eu fico nervosa. Eu não queria te cortar. Eu vou passar para ti o dom da palavra, então. Não, fica. Tá. Na troca do dom da palavra, eu tive um colapso, né? Porque o cérebro não funciona direito na pandemia. Mas vamos lá. Só para a gente não deixar isso passar. Provavelmente vocês tenham visto em história, mas a gente não pode garantir que realmente entenderam essas coisas. É bom repetir, né? É sempre bom repetir. Então, se o cara tá dizendo que essa nossa história que passou é importante para a gente saber onde a gente está agora e para onde a gente vai, o que foi essa nossa história? Exatamente isso que a Sam estava dizendo. A história do Brasil, tá? A gente pode dizer que ela começa com a colonização. Vamos dizer assim, sim, né? É óbvio que ela começa com a colonização, porque antes não era Brasil, tá? O que tinha antes? Vocês viram aquela nossa aula sobre as origens do Brasil, né? Sobre toda o genocídio indígena que aconteceu nos primeiros anos de Brasil e como que era o território que hoje é o Brasil antes, né? Com os povos nativos, com diversos povos nativos. Então, se a gente começa com essa ideia de que o que aconteceu no passado reflete o nosso presente e o nosso futuro, a gente já começou mal. Bem mal. E foi com exatamente tudo isso, o genocídio da população nativa aqui. Samara fugiu, me preocupa. Caiu. Espero que retorne. Ah, bom, vamos lá. Depois disso, o que a gente tem? Né? Não sei se vocês vão lembrar dessas aulas. Mas o Brasil não era, no seu início, no início da sua colonização, não era um país que o pessoal dizia assim, vamos para lá morar. Vamos lá para ver uma praia. O valor de praia, de mar, de verde, de natureza, tá? É um valor positivo hoje. Na época da colonização do Brasil, o que tinha aqui, que era toda essa beleza natural que o pessoal simplesmente vem visitar hoje e dá valor hoje, valor é uma coisa que a gente dá para as coisas, isso não existia. Tá? Essa ideia de, vamos dar um rolê na praia. Nessa época, não tinha, porque para a cultura europeia, nada do que a gente tinha aqui era bom. O rolê era a industrialização. Tá? Um valor cultural positivo era a industrialização. Então, aqui, o Brasil não era para morar. Aqui era para roubar o nosso ouro e fazer a gurizada trabalhar para poder pegar a matéria-prima e vender para eles. E aí, quando a gente ia os bagulho, a gente comprava o negócio pronto. Vocês lembram disso na hora da história? Tá? Então, é essa a ideia. Tipo, o Brasil não é para morar. Ele não precisa melhorar o lugar. Eu não quero morar lá. Eu quero explorar o que tem. Tá? E aí, quem é que vinha morar para cá? O Brasil era um refúgio para fuga de lutas político-religiosas da Europa. Então, vinha para cá os fugitivos. Não vou falar mais nada sobre isso. Tá? Exatamente. Então, o que ele está dizendo é a nosso alicerce, a nossa base, é o que faz quem a gente é hoje. E a gente nasceu dessa palhaçada. Então, como que nós vamos ser algo... Não, isso aí é uma interpretação minha, nossa, né? Como que nós vamos ser, além de uma palhaçada, se a gente surgiu dessa palhaçada? Tá? Outra coisa interessante de perceber um padrão de como que a gente faz nossas coisas é essa ideia de um proprietário e vários subordinados. Tá? Porque aí depois a gente falou também na outra aula de como que surgiu, foi separado o território pelas capitanias hereditárias. Ou seja, tu dá umas fatias de terra para o capitão. Ele traz a gurizada dele e controla quem tá ali.
Ou seja, é um grande espaço de terra para e pouquinhos controlarem aquilo. Controlarem a grande número de pessoas. Que é muito parecido com os modelos que a gente tem, por exemplo, de trabalho, em qualquer lugar. Tem um chefe e vários subordinados. Essa é a pegada do negócio. Tá? Eu acho que agora foi. Era o que eu queria comentar. Claro que isso não quer dizer que a gente está fadado ao fracasso, fadado a tudo dar errado. A gente está trazendo aqui a leitura de autores lá da década de 40. Então, muita coisa que foi escrita, assim como a gente reviu Gilberto Freire, hoje já está ultrapassado. Isso não define o que a gente pode vir a ser, mas define o que já aconteceu e sabe como é que é o estudo da história, né? A gente estuda o passado para entender o presente. Tu tá com o dom do slide, Lucas. Ah, não. Não. Ué? Ah, então eu passei pro Lucas errado. Passei pro Lucas Bia. O próximo autor que nos ajuda, então, a entender essa palhaçada, né? Eu gosto bastante dessa palavra, né? Porque parece que a gente é um... Sabe o sticker do palhaço? Né? É tipo a gente todos os dias. Quando tu me fala em sticker de palhaço, isso não leva em conta o tamanho da minha galeria de sticker. É só palhaço na minha galeria de sticker. Tá, então o próximo autor é o Roberto da Mata, que ele é mais maravilhoso. Tem no chat o palhaço. Pronto, vou me conter. O Roberto da Mata é um antropólogo brasileiro, tá? Que escreveu esse livro chamado Carnavais, Malandros e Heróis. E ele tenta entender um pouco da nossa cultura. Eu trouxe o livro. Tu trouxe? Pode. Amostra. Então, meninas, hoje aqui estamos com Carnavais, Malandros e Heróis do Roberto da Mata. Isso. Você quer comentar alguma coisa aí? Para uma sociologia do dilema brasileiro. Eu só gosto de mostrar o livro. Tá. Então, a gente escolheu dentro desse livro um texto que ele é muito maravilhoso para a gente tentar entender isso que está acontecendo, tá? Essa sequência de pensamento. Eu quero perguntar para vocês, e agora vocês vão ter que responder para a gente, por favor, o que vocês pensam quando a gente fala em Brasil e em brasileiro? Vamos lá. Qualquer coisa, manda no chat. Não existem limites. Se alguém disser palhaço é porque foi influenciado por mim. Tá, eu digo símbolos. Quando a gente dissesse assim, vamos mostrar uma foto, vamos falar Digamos que vocês viajaram para o exterior e alguém pergunta como é que é o Brasil? O que tem no Brasil? O que vocês vão falar para essa pessoa? O bagulho é louco, meu irmão. Eu vou falar isso aí. Gambiarra, caos, desigualdade, o Brasil tá embaixo aqui. Mas se a gente for... do Brasil. Mas se a gente for pensar, por exemplo, numa prática, numa comida, num esporte, como é que é quando a gente faz um troço e não ganha nada em troca? Um hobby? Quando a gente faz um troço e não ganha nada em troca? Hobby. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Muito pesado para quem tá começando. Ai, meu Deus. Isso. Exatamente. A gambiarra é uma boa. É bem isso. Feijoada e futebol. Samba.
Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Tenho Tá. ouvido muito Zeca Pagodinho essa semana. A segunda pergunta para vocês é: vocês já ouviram essa frase? Vocês já ouviram de alguém, tá? Para vocês ou para outra pessoa, ou vocês já disseram para alguém essa frase? Você sabe com quem tá falando? Vocês podem conhecer isso também como uma carteirada. Quem nunca deu uma carteirada? Quem nunca levou uma carteirada? Eu já levei várias. Já dei algumas também. Não vou mentir. Eu sou a Tati Caldeira. O que mais falar? Acho que a aula tá. É bem isso, é bem isso. É isso aí. Olha, vou até anotar aqui que é um novo, que isso falta nos nossos slides. É um negócio que faltou aqui na formulação. Quem é que já recebeu carteirada ou já deu carteirada em alguém? Contem pra gente se vocês já receberam, se vocês já deram. Eu já recebi, eu já dei. Me orgulho disso? Não, me orgulho, mano. Inclusive, tem um vídeo do Porta dos Fundos muito bom, que é o Sabe com quem tá falando. É exatamente a mesma coisa, quase a mesma frase, e ele fala muito sobre exatamente isso que a gente quer trazer aqui. O nome do texto é essa pergunta, porque isso é uma coisa que acontece com muita frequência, tá? E a partir do momento que a gente analisar essa frase, quando ela acontece, com quem ela acontece, a gente consegue entender muito da nossa cultura, tá? Alguém já viu um samba sobre uma carteirada? Sobre não tem o samba, você sabe com quem tá falando? Não tem, tá? A gente pode partir da ideia de que a gente tem... Não sei se tem, mas se não tiver, vamos estar fazendo uma agora. Puxa o pandeiro. Puxa o pandeiro. A ideia é que a gente coloca na nossa música aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente sente orgulho. Samba sobre futebol tem, samba sobre feijoada tem. Cadê a música do Zeca Pagodinho? Eu não como caviar, eu só... Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, mas aí ele disse que come arroz com ovo, não sei o que, não era? Ovo frito e farofa. Aí já quer demais, né? O seu refrão. Tá? Ele come ovo frito e farofa e não sei mais o que. Tá? O que a gente come vira samba. O que a gente faz, futebol, vira. Tá? Mas essa parte do conflito, a gente não tem orgulho disso e a gente já falou em outras aulas algo muito parecido sobre o que o Floresta Fernandes disse, que a gente tem preconceito de ter preconceito. Não que o samba não traga críticas sociais, traz muitas. Mas aqui a gente está falando que tem alguns aspectos da nossa personalidade, da nossa formação como nação, que eles ficam ocultos. Por exemplo, quando a gente falou do racismo, que aqui no Brasil a gente tem o racismo à brasileira, aquele racismo velado por baixo dos panos. Então, essas coisas, elas ficam ocultas. É como, por exemplo, num jogo de xadrez. A gente vai jogar, mas a gente não fica dizendo as regras. Agora o cavalo vai fazer um L, agora o bispo vai ir na diagonal. A gente joga, só que as regras, elas estão ali ocultas. A gente conhece as regras, mas a gente não fala. Então, isso é mais ou menos nesse aspecto. Essas práticas, todo mundo sabe que estão ali, alguém já fez, já conhece alguém que fez, o meu vizinho fez comigo, o primo do meu primo, mas assumir é a parte mais difícil. Isso me lembra muito, eu fiquei pensando em duas coisas. No Galvão Bueno narrando uma partida de xadrez. Eu não tive esse prazer. E a outra foi um meme muito bom do Zeca Pagodinho. Eu tenho quase certeza que foi com ele. Que Jogo do ele... bicho? Jogo do bicho! Sim! É com ele.
com ele. Ele dizendo, não sei o que, eu gosto, eu jogo toda semana. E aí o repórter pergunta, tá, então tu é contra a criminalização? Ele, é crime? Não. Tipo, aí o repórter pergunta, e você acha que devia ser legalizado? E aí ele fica, é legal? É legal. É muito parecido com isso. Tem muita coisa que a gente faz. Por exemplo, filme pirata, tá? O torrentezinho. Hoje em dia, uma geração mais nova não entende muito. Nunca ficou ali 24 horas esperando para ver um filme no torrent. Porque tem Netflix, tem serviços que são um pouco mais acessíveis, que vieram para popularizar realmente mais esse acesso e para diminuir a pirataria, tá? Mas quem é um pouquinho mais velho sabe que ou baixava o filme... Mas a música no 4chan, hoje tem Spotify, você vai lá e faz sua playlist. Antes você tinha que baixar todas as músicas no 4chan, música por música. O Emule, torcer pra ela estar inteira, metade vinha pela metade, não, ou com o radialista falando no fundo. Exatamente. www. Exatamente. Então, são regras, exatamente isso que a Sam está dizendo. São regras, elas não estão... as regras do que é ilegal, é óbvio que elas estão anotadas em algum lugar, tá? Mas... Constituição, no Código Penal. Mas muitas regras são como os fatos sociais do Durkheim. Tá? Elas são regras, elas estão ali, mas elas não estão anotadas em lugar nenhum. Tá? Do que pode e o que não pode. Mas o que você sabe... E elas permanecem independente do indivíduo, né? Elas vão se perpetuando. Uhum. E vão... mas fulano fez. Mas eu queria um exemplo melhor disso. Eu tô com os exemplos, mas eu tô achando muito pesados. Vou continuar trabalhando aqui, que tá, vambora. Me falta esse filtro. Depois que... Tá. O que você sabe com quem tá falando, então, vai fazer? Ele vai trabalhar como algo que vai hierarquizar as coisas e as pessoas. Cada um deve saber o seu lugar. Tá? O lugar do pobre é um, o lugar da mulher é outro. Isso não no que as coisas deveriam ser, tá? Mas de como que a gente vê o que acontece com a nossa própria cultura. E o da Mata, ele vai trazer muito essa coisa da hierarquização. Que a gente está num país que vive numa pirâmide social, quem está em cima são os ricos, são muito ricos, e a população maior ela é muito pobre mesmo. E aí tem essa hierarquização da pirâmide, né? Por exemplo, eu não sou muito melhor que o Lucas, mas eu sou um pouquinho melhor que ele. E aí o que eu vou fazer? Eu vou me aproveitar disso para me sobrepor a ele. Porque é isso. Eu não vou me preocupar com quem está lá em cima no topo. Eu vou me preocupar com quem eu consigo sair por cima. Por exemplo, eu vou dizer para o Lucas, eu não quero que tu seja meu amigo porque o teu fone não é branco e eu só gosto de fone branco. E o meu fone branco custou R$5 a mais que o teu fone preto. E, enfim, esse é um exemplo bobo, né? Mas vamos dar outros exemplos. Digamos que eu e o Lucas trabalhamos num salão de beleza. E eu e o Lucas fazemos cabelo. Só que eu faço cabelo da Alaska Thunderfuck. Espero que vocês entendam a referência. Não, põe a Anitta, que aí vai ficar mais... A Samara faz o cabelo da Anitta. Tá? Faz o cabelo da Anitta. Francine! Faz de RuPaul. Fazer uma assistidão de RuPaul.
eu faço cabelo da Anitta e o Lucas faz o cabelo dos outros. E não me interessa quem são, o Anitta. E aí o que eu vou fazer? O Lucas vai lá e ele vai me dizer, Samara, você podia me emprestar o seu secador? E eu vou dizer, você sabe com quem tá falando? Sou cabeleireira da Anitta, eu vou te prestar secador? Sai da minha frente. E aí o que vocês percebem aí? A gente faz a mesma coisa. Mas quando eu me aproximo de alguém que está por cima nessa hierarquização, eu começo a me achar parte daquilo. Mas eu não sou parte daquilo. Porque ali que tá jamais vai falar, não, porque a Samara é minha cabeleireira. Foda-se. Mas eu vou usar disso para me valer para cima do Lucas. Eu vou aproveitar isso para mandar para os outros, dar o famoso carteirado. Mas você sabe quem eu sou? Fui parado numa blitz e mando. Você sabe quem que eu sou? Não, pode me levar o gemado. E o exemplo que aconteceu até há muito pouco tempo do morador aquele que sim, Rio de Janeiro. Vocês lembram? Sim. Tá. Teve esse e teve aquele também do Rio de Janeiro, que eu acho que é um exemplo que cabe perfeitamente. Que o repórter ou o agente de saúde, eu não tô recordando exatamente, vai perguntar, mas vocês estão aqui na aglomeração. E ele chega e se refere ao homem como cidadão. Aí chega a mulher dele e fala, cidadão não, engenheiro civil. Isso é o você sabe com quem a gente está falando. Isso é o carteiraço a quem o Roberto da Mata está se referindo. Quer dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer, ele é melhor do que o agente de saúde? Ele é mais importante? Não é, mas a gente se vale dessas posições, seja social, econômica, até familiar, às vezes. Quem nunca ouviu isso do pai e da mãe? Para se sobressair sobre o outro, porque a gente está nessa estrutura de hierarquização de poderes. Tu não fala assim comigo, eu sou teu pai, ou eu sou tua mãe, é como... Então, vamos brigar com os pais, que depois eles vão vir atrás do desafio e falar, disseram que é pra gente falar, eu não falei nada. Mas é assim, ó, é como se, vamos dizer, é uma relação entre duas pessoas, tá? Uma pessoa vai falar com a outra, e é como se fosse realmente uma pirâmide, uma lista, né? Um ranking vertical. Tá conversando com a pessoa ali, não sei o que é cidadão. Cidadão, todo mundo é cidadão. Tá? Aí vem um cara e diz assim, aí vem a mulher e diz assim... Quem nunca ouviu a musiquinha? Cidadão não, ou seja, comum igual a todos, não, engenheiro civil, ou seja, subiu ali naquele termômetro de que a pessoa não é uma qualquer, ela é alguém. Quem aqui que nunca ouviu falar, eu estou aqui estudando para o Enem, para entrar na universidade, ser alguém. É isso. É isso. É bem isso, mas vamos... E aqui a gente está com o tempo bem apertado, mas enfim, vamos dar uma corrida. Eu só queria fazer uma observação, que quando eu estou colocando isso, por exemplo, cidadão não engenheiro civil, então quer dizer que se eu não fosse, ele poderia... Eu teria que baixar a cabeça e ouvir o que ele tem a dizer. Então eu já fica o dito pelo não dito desse outro lado, né? Se eu posso me sobressair porque eu sou, então tem a pessoa que não é que vai ter que se rebaixar. E aí fica essa leitura aí no subliminar. Tudo, no fim, é tudo uma grande disputa de poder e posição nessa hierarquia. Mas as coisas não são tão simples assim. Na nossa cultura, o que ele vai falar? Existem ritos de união e igualdade, tá? Diferentes do você sabe com quem tá falando. Essa carteirada, ela separa, né? Você chega ali e ele coloca as pessoas nos seus lugares. Onde o futebol e o carnaval, eles são muito mais visíveis
E quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa muito mais sobre isso, principalmente quando vai falar para fora, né, nessa questão de, por exemplo, futebol. Todo mundo senta na arquibancada. Tá? Eu sei que existem ingressos com valores diferentes, mas no carnaval é a mesma coisa. A patroa pode estar pulando o carnaval do lado da empregada. E nesse sentido de que ali ninguém sabe quem é quem. No meio da multidão, ninguém sabe quem é quem para dizer você sabe quem sou eu. Tá? E aí, por isso, o livro vai vir com esse título, né? Que é o Carnavais Malandros e Heróis, que nesses 4 dias do ano vai ser esse período onde o chefe, o pobre, o rico vão estar todos lá na folia, que você não vai saber quem é quem, e essa hierarquia ela vai estar difusa, porque cada um vai estar ali pulando carnaval e tal, e aí os malandros e os heróis, eles vão estar ali, digamos, disfarçados, fantasiados. Disfarçados não, fantasiados. E você não vai saber quem é quem. E aí essa hierarquia ali durante o carnaval, nesse período, vai ficar perdida. Então ele vai trazer esse exemplo do carnaval. E se nesses 4 dias isso pode acontecer, não poderia acontecer no resto do ano? Ah, mas aí eu não posso demonstrar o meu poder porque eu sou o jardineiro da Xuxa. E eu sou a Xuxa. Bom, vamos seguir. Essa ideia de que isso não é legal, de que a gente não gosta dessa desigualdade, a gente não gosta dessa desigualdade, mas faz. A triste realidade é essa. A gente não gosta da desigualdade, mas em algum momento aconteceu com a gente, ou a gente fez isso em um level maior ou menor, e é exatamente essa frase que explica todo brasileiro. É proibido, tá? Mas pode. É proibido, mas se quiser pode. Mas se quiser, pode. O lockdown. O lockdown voluntário em Pelotas não pode sair, mas se quiser, pode. Aí a pergunta que ele vai fazer, tá, é se só as classes dominantes são autoritárias. Porque a gente fica naquela coisa assim, só o patrão domina, o patrão domina o empregado, e aí fica naquela coisa de ricos contra pobres, e ele se pergunta assim, então, para aí, pobre também não faz isso? Aí ele foi analisar o quê? As empregadas, as serventes e as crianças, tá? Que é muito isso o que a Sami já falou, que é eu sou empregado da Renner, ela é da Marisa, ou da Pompeia, e isso fica... Vamos dar um outro exemplo. A Samara trabalha numa loja no shopping e o Lucas trabalha numa loja lá no Calçadão, então eu sou mais legal que ele. A Samara trabalha na Coca-Cola, eu trabalho para a Dolly. Vocês conseguem entender que a gente faz a mesma coisa, engarrafar refrigerante... Quando eu não tinha experimentado Dolly, eu ia recorrer desse exemplo, mas já que eu experimentei, eu vou ficar quieta. Tá? É essa a ideia. As pessoas fazem as mesmas coisas, mas existe uma coisa que ele vai chamar de projeção, que é a altura que uma pessoa está. Se eu estou do lado dela, eu recebo uma sombra, tá? Dessa projeção de poder que a pessoa tem. Você sabe com quem está falando? Eu sou o motorista da Cláudia Raia. Mas o cara dirige para uma pessoa. Por que a Cláudia Raia faz a diferença? Vocês estão entendendo? Tá? E essa ideia dessa demonstração de poder sempre acontece quando a pessoa tem a autoridade ameaçada. Então é tipo uma defesa. Tá?
para mostrar a posição social e impor poder, né? É basicamente Caiu isso. numa blitz, foi questionado. Exatamente. Bom, vamos ir embora. Vamos correndo que a gente tem 8 minutos. Toda a ideia que a gente já falou, do amigo do fulano, essa projeção do poder, acontece muito, pode acontecer no uso da defesa da mulher. Você sabe quem é o meu marido? Né? Essas coisas... Tem desemprego. Né? E essa hierarquia é baseada nessa intimidade, essa parte da intimidade é muito importante para a gente entender outra parte importante da nossa cultura, que é a união do pessoal com o impessoal, do público e do privado, né? Que, na verdade, o nome disso é patrimonialismo, quando a gente não consegue separar o que é público e o que é privado. Então, fica aquela coisa de ser amigo do chefe, tem toda a questão de ter o apadrinhamento. Mas eu trabalho com o fulano que tem uma posição social e o meu filho é afiliado dele. A gente volta um pouco lá para o Gilberto Freire, no mito da democratização racial, onde como é que eu sou racista se eu sou padrinho do meu funcionário que é negro e o filho dele também é negro? Se eu sou padrinho dele, como é que eu vou ser racista? Então, essas misturas, essas miscigenações, não necessariamente excluem o fato que, nesse caso, é o racismo, no outro caso, é o poder. Então, não é porque eu sou, então, cabeleireira da Anitta que eu vou ser, enfim, mais cabeleireira do que as outras. Outras variações. É algo que eu me utilizo para, enfim, para exercer essa função ali de poder, que se a gente for analisar, é uma coisa que é invisível, que é abstrata, porque e daí? E o que isso quer dizer? Nada. Outras opções da mesma frase é o ver se te enxerga, volta pro teu lugar e eu não tenho vergonha na cara. Né? Isso aí todo mundo já ouviu da mãe. Ou seja, você não tem vergonha de estar num lugar que não é o seu, volta pro seu lugar. Né? E isso acaba, essa ideia de que cada um tem um lugar que é seu, que se encaixa, entra dentro do machismo, entra dentro do racismo. E esse ano a gente viu muitos exemplos disso. Muitos exemplos desse uso de poder para humilhar as outras pessoas. E essa diferença de poder a gente consegue ver há muito tempo atrás, dentro daquela ideia do Caio, de que a gente precisa analisar a nossa história, as ideias das bengalas, tá? E os bigodes. E, inclusive, tem um ditado popular muito antigo que é a confiança no fio do bigode. Ou seja, uma pessoa com um bigode, em primeiro lugar, tem todo o recorte de gênero aí, né? Porque só tem bigode quem é homem, ou seja, só dá para confiar em homem. Em primeiro lugar, né? Então, quem tem o bigode comprido pode ser uma pessoa que pode ser confiada. E a ideia da bengala, tá? Ela foi um objeto que começou a ser usado não pela necessidade das pessoas precisarem de apoio para caminhar, mas é um acessório. Quem pode comprar um acessório? Quem tem um dinheiro para comprar um objeto inútil. Essa é a ideia. Então, se uma pessoa tem uma bengala, a gente sabe que ela tem condições, que ela tem dinheiro. Então, extra, exatamente. Então, eu diferencio as pessoas pelo seu poder a partir do que elas têm e do que elas mostram. E hoje em dia a gente faz uma coisa muito parecida, que é a marca. Qual a marca do tênis do fulano? A marca da camiseta? A marca
É original? Original, quanto custa o outfit? De que, na verdade, a gente sai pra rua como se fosse uma grande etiqueta que dá o nosso valor para os outros. E aí volta lá para fetichização da mercadoria de Marx. E a gente tem 3 minutos, vamos correr, pelo amor de Deus. Tô nervosa. Tá. Vamos pros memes, tá? Só vamos fechar aqui com os memes, que vão provar tudo isso que a gente disse para vocês agora. Né? Eu acho isso muito maravilhoso. O quê? Aqui eu queria fazer um link. Enquanto a gente for falando sobre os memes, eu vou falar um pouco também sobre o Sérgio Buarque, que ficou faltando, mas vamos lá. Vamos dar. E o Sérgio Buarque, ele vai trazer no Raízes do Brasil a ideia do homem cordial. E aí, o que é o homem cordial? É aquele homem bonzinho, aquele homem que dá tudo certo, aquele homem que age com o coração. E aí, não. O homem cordial, vocês já devem ter ouvido falar do jeitinho brasileiro. Então, ele vai trazer o Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque, ele é pai de Chico Buarque. Chique, né? Não sei o que é mais chique, ser filho do Sérgio Buarque ou ser pai do Sérgio Buarque. Ser filho, ser... Eu fiquei confusa, me desculpa. E aí ele vai trazer essa ideia do homem cordial. E ele vai fazer essa análise com o método weberiano, porque ele vai, sei lá, da década de 30, o Raízes do Brasil saiu em 1937, e era uma época que essa escola weberiana ela ainda não era tão intensa no Brasil como é hoje. Hoje a gente vê Weber já na escola, ou pelo menos ouve falar alguma coisa, deveria, né? E aí ele vai usar esse método weberiano para analisar os... E aí esse método é o tipo ideal. Lembra quando a gente falou dos tipos ideais weberianos, que era o racional, o tradicional e o emocional? E aí ele vai... Oi? 2 minutos? Tá. Não, eu pensei que estava fazendo tempo. E aí ele vai trazer essa ideia de patrimonialismo, que o Lucas já trouxe no Roberto da Mata, que é a gente utilizar o público para aquilo que é privado. Por exemplo, eu tenho um cargo de deputada, eu tenho acesso a um avião para fins de trabalho, para fins políticos. E aí eu levo a minha fé para dar umas voltas. Então eu faço uso daquilo que é público para mim, para o meu pessoal. E aí, isso não está só na esfera política, está em várias esferas. Quando, por exemplo, eu sou motorista da prefeitura e uso o carro que eu devia utilizar para levar as pessoas, para levar minha família a dar umas voltas. Tinha uma amiga uma vez que a mãe dela era policial, e ela vai dar várias voltas de viatura e eu ficava, menina, você está presa lá dentro. Mas, enfim, isso é o patrimonialismo, né? E aí, esse homem cordial, um exemplo que eu gosto de trazer, vocês já devem ter ouvido falar, espero que sim, porque senão eu vou me sentir muito velha, que é no Zé Carioca, do gibizinho da Mônica. Eu puxei fundo, né? Me falem se vocês conhecem o Zé Carioca, que é aquele passarinho, que é o Zé Carioca, ele é um personagem de um desenho estadunidense, e ele é retratado como aquele malandrinho que não trabalha, vive na vagabundagem, daí ele tem lá o seu chapéuzinho, tá sempre no samba, tá sempre na gandaia, e aí essa é um pouco da visão que as pessoas vão ter do Brasil como esse homem cordial, como essa pessoa que dá o seu jeitinho, que eu atrasei, mas eu não me inscrevi no concurso, mas a minha prima que está me organizando, então ela vai me colocar lá na lista, vamos dar um jeitinho assim, né?
no Raízes do Brasil ele vai trazer um pouco disso. Claro que hoje o livro já é revisado e tem muitas críticas desse olhar também dele, como se ele colocasse um óculos europeu para visualizar o Brasil e não o Brasil vendo a si mesmo. Então vai ter algumas críticas nesse aspecto, de ser um olhar de fora, de um olhar mais julgador. Quer dizer, todo brasileiro é assim? Não, não é, mas a gente tem esse estigma. E aí, como é que foge desse estigma? Conhecendo a própria história e se apropriando dela, assumindo o que não é certo. E é isso, né? Como tudo que a gente já viu até agora nas aulas de sociologia. Tá, mas vamos correr aqui, que a gente já ultrapassou. O último dia é meme e é isso aí, tá? Vamos de... O que reflete a corrupção no Brasil, né? 400 anos de escravidão, corporativismo político familiar, coronelismo, patrimonialismo, né? Ou as pessoas que foram fila. Aqui eu lembrei de outro aspecto para linkar com o Raízes do Brasil, é que o Sérgio ele vai trazer esse link que a gente pensa muito na colonização do Brasil como, Portugal colonizou o Brasil, mas não foi só Portugal. O Brasil teve uma parte também colonizada pela Espanha. Então, ele vai trazer esse aspecto da colonização ibérica e ele vai falar sobre, por exemplo, como Portugal e Espanha ainda não estavam totalmente alicerçados naquela coisa de hierarquia por sangue, por família. Então, formou-se essa hierarquia por poder, que é o que a gente vê nos outros autores. Tudo bem se eu não sou da família tal, mas eu sou amiga da família tal. Então, isso tem que me dar algum poder. E aí ele vai trazer esse aspecto, então, que fala um pouco dessa colonização ibérica. Beleza. Hot dog, 2,50, cachorro quente, R$4. Tá? Primeira vez que eu vi algo em inglês custar mais barato do que algo em português. A gourmetização. É. Uma vez, faz tempo já, faz uns 3 anos. O quê? Eu fui pra Gramado e aí tinha prato feito, PF, só que tinha um outro nome. E aí custava R$80 um prato feito. Achei muito engraçado. Eu devia ter fotografado, que eu perdi. Sistema político maduro estável, alternância entre regimes autoritários e períodos democráticos durante os quais os presidentes quase nunca terminaram o mandato. Gente, eu não entendo Bolsonaro, como que o movimento Bolsonaro apareceu, por que tem... Como assim essa coisa, essa palhaçada tanto na política, não tem decoro, não tem... Gente, a nossa democracia é assim há eras. Vocês lembram das aulas de ciência política, quando a gente falou sobre os regimes cíclicos? Que é sempre assim, e vai para a tirania, para depois passar... Espero que a gente não passe pela monarquia de novo, mas tudo é possível. Mas tudo é possível, tudo é possível. E aí vai indo, né, pela república. Isso é cíclico. A gente prestar atenção na história e começar a aprender com ela, vai se dar conta. Eu amo isso. Esse aqui. A pizza italiana lá em cima, o sushi japonês, o cachorro quente hot dog americano, tudo no seu original. Aí vem a versão abrasileirada das coisas. É uma pizza com um frango assado no centro da pizza. É um bolo de sushi, tá? E o cachorro quente é aquela coisa gigantesca. Eu não vou mentir, adoro. Tudo que é abrasileirado tem que ter uma substância. Não pode ser pouca coisa. Tem que ter uma quebra de regras, né? A comida, ela também tem uma regra de ser montada.
E aí a gente vai lá e sem Regras? limites, Que né? regras? Que regras? Perigo das obras irregulares próximas da fiação. Não há regras, gente. É proibido, mas pode. Não tem. Retire sua senha aqui. Proibido retirar senha. E é exatamente isso que acho que era o João Carlos. Isso representa o Brasil mais que futebol e samba. Pode. Não, não pode. A mensagem da Bia é muito importante. Isso aqui, muita gente não sabe o que é isso. Eu vivi na época que isso existia, tá? A gente tá sendo expulso aqui. Não, calma. Já estamos terminando. É o último dia. Segura segura o momento. Que a mão de quem colocou fogo na faixa que estava aqui apodreça com o pior câncer do mundo. Tudo bem? O problema é o seguinte: em nome de Jesus, amém. Então, até uma instituição que deveria pregar o amor, a compreensão, não julgais, não ateie fogo, não prometa atire pedra no seu amigo. Não puxe o cabelo do colega. Até a igreja aqui, né? Uma outra contradição no Brasil é a religião. Bom, né? Advertência: aluno foi advertido por sambando durante o hino. Eu vivi isso. Open bar na Caixa Econômica vai ficar para a história. Hashtag FGTS, hashtag inativo. A gurizada levou o bar para dentro da agência para sacar o FGTS. Aonde tem mais de uma pessoa e uma cerveja, fez uma festa. Não tem nem o que fazer. Não tem nem o que dizer. É errado. Aí, para fechar, o iFome. Isso é o abrasileiramento. Com o Zac Efron, né? O High School Musical. Esse é o Brasil, gente. Uma mistura de muita coisa, uma influência de muitos lugares, tá? Que a gente misturou tudo. Quem olha de fora acha que tá homogêneo, né? Que a gente consegue se entender, mas na verdade existe uma puta desigualdade por baixo de tudo isso. E se a gente continuar fechando os olhos para essas coisas, a gente só vai conseguir ver a superfície mesmo e nunca vai mudar nada estruturalmente. Então, gente, muito obrigada por esse ano. Foi muito bom trabalhar com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem continuar mandando. A gente não vai mais ter aula, mas vai continuar respondendo. Até o ano que vem. Então, beijos para todos. E um Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Muito obrigada por tudo mesmo. Chama no WhatsApp para me pedir o endereço e me mandar mimos. Não precisa. Desde que mande um beijo. Já valeu. Se quiser me chamar para trocar figurinha também, eu gosto. É verdade. Manda mimos.